Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula nossa do nosso curso Introdução ao Desenvolvimento Web, tá? Então, nós aparentemente fechamos o nosso módulo, tá? Estruturas HTML, e agora a gente vai passar para interação com CSS, ok? Então, o que nós vamos fazer? A partir dos códigos aprendidos, né, vistos em HTML, nós vamos começar a programar via CSS a estética do site, tá? Nós vamos começar a colocar formas, né, a escrever, embelezar, digamos assim, os nossos sites, nossos sistemas, tá? Então, para isso, eu vou começar aqui com algumas pequenas, com alguns conceitos, tá? Sobre CSS. E aí a gente segue, tá? Então, noções de CSS, regras de sintaxe, formatação de textos e backgrounds. Então, CSS são folhas de estilo em cascata, tá? É um mecanismo simples para adicionar estilos, por exemplo, fontes, cores, espaçamentos, posicionamentos aos documentos web. Segundo os idealizadores da web, não cabe a HTML, que é a linguagem de marcação, fornecer informações ao agente do usuário sobre a apresentação dos elementos. Bom, enfim, vamos aqui para outras definições. O CSS é a sigla em inglês para Cascading Style Sheets, que traduzindo significa folhas de estilo em cascata. Tá? Então, consiste num conjunto de regras responsáveis pela formatação de algum documento web, como organizar a página, posicionar e expor o texto, e dependendo de onde é aplicado, como organizar uma coleção de documentos. Visa remover a formatação dos documentos HTML, separando o conteúdo da formatação. Em outras palavras, o CSS ele veio para contribuir e dar um grau maior de organização para os nossos sistemas, sites, né? Aplicações. Então, o CSS ele formata a informação, tá? Ele trabalha também com imagem, texto, vídeo, áudio, né? Posicionando esses caras. O HTML5 trouxe poucas novidades para os desenvolvedores client-side, ou seja, para as pessoas que fazem o desenvolvimento, cujo curso, né, que nós estamos confeccionando aqui aborda, né? Então, seria os programadores de layouts, programadores de front-ends, os programadores da parte visual dos sistemas, dos sites. Basicamente foram criadas novas tags, o significado de algumas foi modificado e outras tags foram descontinuadas. Isso aqui é informação sobre HTML5, tá, pessoal? Diferentemente do CSS3, trouxe mudanças drásticas, enfim, aqui esse parágrafo está mais relacionado ao HTML. Então, por que utilizar o CSS? A HTML foi criada para ser uma linguagem exclusivamente de marcação e estruturação de conteúdos na web. Isso significa que não cabe a HTML fornecer informações sobre a apresentação dos elementos na página. Por exemplo, cores, fontes, tamanhos de textos, posicionamentos e todo aspecto visual de um documento web não são funções da HTML. Cabe a CSS todas as funções de apresentação de um documento, tá? E essa é a sua finalidade maior. Daí a consagrada frase que se resume da dobradinha, né? HTML mais CSS. HTML para estruturar os conteúdos e CSS para apresentá-los, conforme a imagem ilustra abaixo, né? Em outras palavras, né? Resumindo e para a gente iniciar a nossa interação com o CSS, HTML são elementos que o browser interpreta. Quando eu falo browser, navegador de internet.
são elementos que os navegadores interpretam, como, por exemplo, um parágrafo, um hiperlink, botão, os inputs de entrada de formulário, imagens, né, vídeos, áudios, que mais? As caixas, né, os divs e os spans. Então, tudo isso são elementos estruturais. E o CSS vem para colocar mais vida nesses elementos, né? Então, tudo que a gente programou até o momento, olha só, dados pessoais. Esse formulário, né, que a gente fez, ele é puro e simples HTML. Não tem CSS envolvido aqui, ok? E a partir do CSS a gente coloca mais vida nesses conteúdos, certo? Bom, deixa eu ver aqui mais. Bom, enfim, esse é um exemplo claro, né? A nossa própria plataforma aqui é um exemplo claro da vida que o CSS traz, né? Para os sites, para os sistemas. Um simples passar com o mouse aqui, né? Esses links aqui, esse menu à esquerda, ele isso aqui é tudo CSS, tá? O estilo da fonte, a cor da fonte, a cor do fundo, a cor do fundo quando não está com o mouse em cima, a cor do fundo quando passa o mouse por cima. Aqui a gente tem provavelmente um H1 estilizado, né? Aqui a gente tem um botão, ó, ativar edição aqui no caso, seria um botão como este, né? O enviar ou limpar, tá? Só que estilizado com CSS, tá? Aqui a gente tem hiperlink também estilizado, de modo que a gente passa o mouse em cima, ó, ele fica sublinhado, tá? Dá para mudar a cor quando o mouse passa por cima e por aí vai. Eu não sei se vai mostrar no vídeo, mas aqui, ó, a gente tem uma espécie de cabeçalho, tá? Aqui em cima, tá? Bem de leve. Isso significa que aqui embaixo tá com o fundo, ele tá com a cor, essa caixa aqui ele tá com outra diferente, tá? Para fazer aquele destaque. Aqui a gente também tem pequenas caixinhas, né? Isso aqui provavelmente, pessoal, é tudo div, tá? Aquela tag que a gente viu, div/div, tá? Mas vamos iniciar. Como que a gente faz para fazer uso do CSS, né? Nós temos, deixa eu ver se fica mais fácil mostrar na apostila para vocês, uma ordem dessa questão dos estilos, fica bem mais interessante. Eu não sei se... Bom, vamos iniciar, né, pela como que a gente usa o CSS. A sintaxe do CSS ela é bem simples, tá? Aqui a gente tem o que nós chamamos de seletor, né? Que seria esse carinha aqui, ó, de baixo, tá? Pode ser um P, pode ser um A, né? Que são tags HTML. Então, seletor seriam tags HTML, só que, né, sem envolver o sinalzinho de menor e maior, tá? É só a letra mesmo, ou, por exemplo, imagine aqui que a gente tem uma tag input, né? Aí a gente vai lá e coloca input. Às vezes a gente tem aqui um label, né? Então, o nosso seletor do label vai ser dessa forma. Um select, deixa eu ver o que mais. Um text area, um input do tipo submit, né? Um button, enfim. São seletores, tá? Seletores, e a sintaxe é essa, ó. Então, a sintaxe, de fato, eu vou até dar um zoom aqui, é assim, ó. Seletor, né? Abre chave assim, tá? E fecha a chave aqui embaixo. Então, tudo que tiver entre esse espaço das chaves vão ser considerados códigos CSS, tá?
E o que a gente tem dentro dessas chaves dos seletores, né? Nós temos as propriedades, né, definidas, né, pelo nome da propriedade, e dois pontos sinalizando o valor dessa propriedade, tá? Então, aqui é o valor da propriedade color, né? E para encerrar o final desse comando, dessa instrução, né, desse código CSS, a gente coloca ali o ponto e vírgula, tá? Se não colocar o ponto e vírgula, dá errado. A segunda propriedade que a gente tem aqui, ó, é o text align, ou seja, alinhamento de texto, tá? Dois pontos, aí aqui ele colocou um alinhamento centralizado e fechou ali com o ponto e vírgula, certo? A terceira propriedade é o font size, né? Tamanho da fonte, tá? Aqui ele colocou 14 px de pixels, tá? Podemos colocar pt aqui no lugar do px, que no caso seria pontos. Nós podemos colocar, se não me engano, m, que são polegadas. A gente vai ver mais abaixo quais são as possibilidades, tá, da gente trabalhar com essas unidades de medida aqui. Mas para gravar, tá, nós colocamos geralmente o seletor, tá? Entre chaves, a gente coloca os códigos CSS que a gente precisa, tá? Para estilizar os elementos HTML, certo? E não vai mudar, tá? Isso aqui segue assim por todo o código CSS. Ah, Paulo, mas eu tenho lá, né, o P é de parágrafo, né? Aí eu tenho lá o A de link, tá? O A de link. O link também segue essas mesmas regras, tá? Basta a gente colocar um Azinho lá, abre chave, fecha chave, e o que tiver aqui no corpo desse bloco de códigos será considerado um código CSS, certo? Aqui a gente tem agrupamento, eu não vou passar isso agora, mas vamos lá, vamos fazer um experimento, tá? Um pequeno experimento de como a gente pode trabalhar o CSS. Lá dentro da página, deixa eu ver onde está, IMGs, curso, eu vou criar o nosso primeiro arquivo, né, que agora a gente vai, eu vou chamar de arquivo 3, tá? Arquivo 3, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, basta que a gente consiga trabalhar o CSS aqui, ok? Aqui eu seguro, né? Clico seguro e posso arrastar aqui para o Sublime, abrir aqui uma linha, certo? Aí aqui, como de regra, né? A gente sabe que a gente começa aqui digitando HTML, ele dá pra gente ele sugere, né? Ele sugere pra gente o restante do código da estrutura simples, né? Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no arquivo 2, deixa eu ver se é aqui no arquivo 2, arquivo 1, arquivo, né, no caso. Aqui a gente tem já as tags um pouco mais desenvolvidas, né? Por exemplo, lang, que seria a linguagem. Aí a gente vai lá no arquivo 3, deixa eu fechar o 2 aqui. Aqui na tag inicial, a gente, aqui dentro da tag HTML, a gente coloca a linguagem. E nós podemos substituir, por exemplo, aqui começa aqui em title e vai até aqui no link CSS, tá? Essas tags todas a gente já viu. Então, aqui a primeira coisa eu vou colocar assim, ó, trabalhando com CSS, porque aí lá no títulozinho da página a gente já consegue ver esse título, né? Lá no navegador, no browser, certo? Agora aqui, né, já que está tudo igualzinho, né, nós vamos, por enquanto, nós não vamos trabalhar com essa parte aqui da importação do CSS em si, porque eu quero explicar para vocês uma forma mais fácil, digamos assim, não é que é mais fácil, uma das 3 formas que a gente tem de trabalhar o CSS.
que é dentro da tag head, né? Head, da cabeça do documento HTML, nós vamos inserir uma tag que se chama style, tá? Style. Aí, o próprio navegador CSS, ele já dá para nós aqui um parâmetro, né? Type, e coloca como valor text barra CSS. Ou seja, texto do tipo CSS é o que vai estar contido aqui dentro da tag de início style e da tag de fechamento style, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou salvar isso aqui, tá? Eu vou lá na minha paginazinha do curso, vou dar 2 cliques aqui, né? Não tem nada, tá em branco, tá? E aí eu vou dar Alt Tab e começar a fazer as minhas edições, certo? Aqui eu vou começar, né, com H1, por exemplo, tá? E vou colocar assim, minha primeira página, minha primeira página com CSS, certo? Então esse H1 ele tem um estilo, né? Já tem um estilo pré-definido pelo browser, a gente vai poder alterar ele. Aqui a gente coloca um HRzinho, que é uma linha horizontal, e aqui a gente coloca o nosso primeiro P de parágrafo, certo? E aqui a gente constrói um texto, por exemplo. Não, vamos pegar um fragmento da internet, que é mais fácil, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, sinopse, filme extraordinário, por exemplo, né? Ó, aqui a gente tem uma sinopsezinha pequena, né? Deixa eu ver se tem um textinho maior. Pode ser isso aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V, lá no nosso código, tá? E por enquanto, só isso. Ctrl S, tá? Aí a gente Alt Tab aqui e aqui a gente atualiza, certo? Então aqui a gente já tem o nosso início para poder trabalhar algumas questões aqui com CSS, certo? O que a gente aprendeu lá na teoria, né? O que a gente aprendeu? Qual que é o seletor, né, que eu posso começar estilizando esse parágrafo? É o P, certo? É o P. Então aqui, ó, eu posso colocar o meu seletor, que é P, espaço, abre e fecha a chave, né? E aí sim eu começo a estilizar o meu código, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar a cor, né? Que é o parâmetro color. Eu vou dar uma cor para ele. Lembrando, pessoal, isso aqui que eu vou falar é importante, ó. Primeiro, como que a gente insere comentário em CSS? Barra, asterístico, né? Meus comentários aqui, certo? E da mesma forma a gente fecha. Só que com um asterístico aqui primeiro, né? E depois a barrinha. Percebam que aqui a coloração mudou, né? Aqui a coloração mudou. O comentário no CSS é assim e o comentário no HTML é assim. Não confundam, tá? Não confundam. Bom, vamos voltar para o nosso seletor P de parágrafo. A cor que eu posso colocar aqui pode ser o nome em inglês, tá? Das cores em inglês. Pode ser um código RBG, tá? RBG Color. Depois vocês podem buscar o que significa esse RBG Color. E pode ser código hexadecimal, tá? Aqui a gente pode colocar assim, por exemplo, 0F, não sei que cor é essa, tá? Tô chutando aqui, 0FA, tá? Então a cor do meu texto vai ser essa aqui que eu defini, né?
via código hexadecimal. Lembrando que o normal são 6 números e letras, tá? Por que que eu coloquei 3? Porque quando você repete esse grupo, né, esse parzinho e esse parzinho, se forem iguais, a gente pode resumir e colocar apenas um de cada, certo? Então a gente coloca assim. Vou deixar do outro jeito para vocês irem memorizando, certo? Então, Ctrl S, tá? Alt Tab F5. Aí ele já mudou a cor da letra, né? Mudou a cor da letra. Para ficar mais fácil, olha só que bacana, ó. A gente vem aqui, ó, cores HTML. Digita no Google, tá? Aqui a gente tem tabela de cores HTML. Qualquer desses links aqui vai te dar uma tabela muito rica de cores, tá? E aí vocês vêm aqui, ó. Aqui tem o nome da cor, né? O código hexadecimal, que é o que eu estou trabalhando, né? Para isso a gente... Ah, pessoal, ó. Aqui a gente precisa colocar o cerquilha, tá? Para ele interpretar que você vai entrar com um código, né? Esse aqui, ó, hexadecimal, certo? Tinha faltado isso na explicação. Os outros a gente coloca ou o nome da cor, exatamente, em inglês, tá? Ou o RBG, tá? Que é entre parênteses. Para isso, a gente, por exemplo, eu vou colocar isso aqui, ó, 545454. São 3 parâmetros que a gente informa, só que tem que ser assim, ó, RBG, e aí a gente coloca assim, certo? Ó, vou colocar aqui assim, certo? Ctrl S. Alt Tab. Aí a gente vai lá na nossa página, né? Aí já pegou um cinza um pouco mais clarinho aqui, certo? Aí, vou colocar uma cor que dá, né, uma cor que dá mais assim, que ressalta mais ali na página para a gente ver como que fica. Vou colocar aqui um verde mais escuro assim, por exemplo, né? Ó, eu posso colocar ou isso, né? Eu posso colocar isso aqui, ou então dark green. Vamos colocar dark green? Vamos colocar para ver? Ó, dark green. Ai, por que ele não tá... Ah, é porque ele não pega maiúsculos, tá? Aqui, ó. Então, lembrem-se disso também, ó. Quando não ficar coloridinho assim, quando o editor não identificar, pode olhar que tem um espaço sobrando, ou uma letra maiúscula que não existe, né? Então, por aí vai. Ctrl S, Alt Tab, aí a gente vai lá aqui, tá? F5. Aí ele já pegou outra cor, certo? Já pegou outra cor. Vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Tem um verde mais escuro, certo? O que a gente pode fazer, ó? Para destacar, a gente pode assim, ó, por exemplo, vamos colocar um strong aqui no meio, né? 27 cirurgias plásticas, certo? Aqui a gente coloca o barra aqui, ele já faz isso. F5. Aí aqui tá bem destacado a cor, né? 27 cirurgias plásticas, certo? E aí a gente vai podendo fazer essa variação, né, das cores. Cadê onde eu tô? Aqui, ó. Então, repetindo. Dentro da tag HTML style, tá? Definiu aqui direitinho. A gente coloca aqui, é uma linha para comentários, tá? Lembrando que aqui, ó, vocês podem fazer, né, vários comentários. Não importa a quantidade de linhas, contanto que isso esteja dentro desses delimitadores, né? Barra, asterisco, asterisco, barra, certo? Aqui eu vou voltar para cá, dessa forma aqui. E continuando a memória, né? Seletor, abre chave, fecha chave. Propriedades e valores aqui dentro. Com destaque para o ponto e vírgula, certo? Ó, o que eu prefiro utilizar, né? O que eu prefiro utilizar? Eu prefiro utilizar cores em hexadecimal, porque te permite uma variedade muito grande de cores, tá?
Aqui, ó, vamos usar esse roxo aqui, por exemplo. Aqui a gente coloca assim, ó, 4B0082, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos ver qual que é essa cor, Ctrl S, tá? Aqui, F5, é um roxo, certo? Aí a gente vai lá e altera esse parzinho aqui, o 00, a gente coloca, sei lá, 22. Vamos ver que cor que vai pegar. F5, aí ficou levemente mais claro, né? Vamos colocar FF, no caso. Aqui, Ctrl S. Vem cá. E aí já mudou completamente a cor. Então, eu prefiro essa variação aqui. Aí, assim, o jogo de cores, né? A paleta de cores, a gente vai aprendendo com o tempo, onde encontrar, tá? Então, a diferença é essa, né? Padrão, aqui eu posso até fazer assim. Mas vai ficar muito tumultuadinho aqui, mas depois vocês vão organizar isso no pensamento de vocês. Por exemplo, padrão em hexadecimal. É assim, tá? Aí a gente vem aqui, ó, padrão em nome de cores. Aí a gente vai colocar aqui, por exemplo, color green, dessa forma aqui, né? E aí a gente fecha aqui para dizer que tudo isso aqui é comentário, tá? Aqui é um exemplo de como seria o padrão com cores mesmo. E aí a gente já pode aproveitar, vamos deixar assim. Aí a gente vem aqui, padrão com RGB, né? Como que é? Seria assim, ó, color, RGB, abre e fecha parênteses, e aí você coloca as três cores que você quer separadas por vírgula, ok? E aí você tem um padrão de cor, certo? Bom, aí eu vou, né, vou mostrar para vocês que aqui dá para fazer isso. Aqui a gente faz assim, tira isso, né? Ctrl S, vai lá, dá F5 na página, já mudou a cor, certo? Então, esses são os padrões que a gente consegue trabalhar ali na propriedade color, tá? Quais são os demais parâmetros? Por exemplo, eu posso ter um text align, que tá aqui, ó, um text align. E esse text align, pessoal, ele vai variar entre justify, center, right e left, né? Então, left é o padrão, né? Como eu falei para vocês lá numa aula que eu não me lembro de HTML, o left é o padrão, né? Então, vamos colocar aqui o center descentralizado, né? Ctrl S, aí a gente vai lá. E aí vocês podem notar que aqui, ó, aqui ele está um pouquinho afastado da margem esquerda, ele fica um texto centralizado, estão vendo? Ele fica um texto mais centralizado. Aí eu posso colocar ele right, tá? Ctrl S, F5. Isso aqui é mais usado quando a gente vai fazer epígrafe, né? Alguma coisa assim. Ou alguma notícia, né? Como tá nessa página aqui, ó. Cadê a página? Acho que a gente trabalhou aqui no arquivo 2, se não me engano. Acho que tá aqui embaixo. Aqui, ó. Isso aqui, só que aqui a gente centralizou lá no... A gente fez a centralização do nosso código aqui na página 2, arquivo 3, arquivo.html, foi lá no center, aqui para baixo, center, Carlos Drummond, a imagem dele, aqui ó, tá aqui ó, a gente fez o align, tá? O alinhamento no próprio elemento HTML, tá? Porque ele tem essa propriedade. E agora a gente está fazendo no CSS, tá?
Então vejam a diferença. Aqui a gente tem um elemento P de parágrafo, né, com a propriedade align e com valor right, né? O que muda para cá? A gente tem um text align right, né, alinhado à direita, estilizando todos os elementos P, tá? Os elementos HTML de parágrafo. Tanto é que se eu vir aqui, ó, P, né? Aqui eu vou colocar um outro parágrafo. Vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, referindo, tal, né? Vamos colocar esse texto aqui, certo? E a gente vai fazer isso para buscar tudo junto, Ctrl S, e aí a gente vai lá na nossa página e dá um F5. Aí, ó, veja, a gente pegou apenas um código e ele está estilizando o documento todo, tá? Então, essa é uma das vantagens de se trabalhar com CSS, certo? Aqui, a gente pode definir com justify, por exemplo, né? Que seria aquele alinhamento retinho dos dois lados, né? Ó, F5. Aí a gente tem uma simetria aqui, né? Tanto daqui como daqui, ó. Então ele tá assim, ele força o justificado, certo? Que mais que a gente pode usar? Tipo da fonte, tá? Tipo da fonte. Então a gente costuma vir aqui com fonte family, tá? Fonte family. Aí a gente pode usar, por exemplo, uma Verdana, tá? A gente pode usar uma... quais são os outros tipos de fonte? Deixa eu ver aqui. Tipos de fonte padrão CSS. Ó, Arial, Verdana, Helvética, tá? Vou pegar essa Helvética aqui, colocar aqui. E por último, eu queria que fosse Arial. Pessoal, aqui é o seguinte, a instrução CSS, né, do parâmetro fonte family, né, família da fonte, primeiro ele vai tentar a Verdana. Aí, se não tiver, ele vai na Helvética e depois, se não tiver, ele vai na Arial. Se não tiver nenhuma das três, ele considera a fonte padrão do navegador que está utilizando, certo? E aí eu vou passar para vocês um pouco mais adiante, por enquanto a gente está, né, tateando o CSS, eu vou passar para vocês como que a gente consegue ir na internet, baixar uma fonte bacana que a gente gostou e importar ela aqui no nosso projeto, certo? Tem fonte muito bonita na internet, né? Dá pra gente, dependendo do padrão, da aplicação que você está desenvolvendo, dá pra gente encontrar fontes, inclusive gratuitas, tá? Tem pagas, lógico, mas inclusive gratuitas e que a gente pode usar dessa forma, certo? Então vamos ver com a Verdana como ele se comporta. Ó, Ctrl S. Aí a gente vai lá na nossa... Aqui eu vou fechar. F5. A Verdana, ela muda um pouco, né? Ela muda um pouco, certo? Aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês o seguinte, uma coisa muito bacana. Quando a gente... Vocês estão vendo que aqui é um tipo de fonte e aqui é a fonte Verdana que assumiu, certo? Digamos que a gente quer usar um tipo só de fonte nessa página toda, né? Na nossa aplicação e tudo mais. O que a gente vai fazer? Então, Alt Tab, vamos lá para o nosso código. Tem um seletor, né, que ele é o corpo do documento, que é quem? Nosso body, tá? E aí a gente faz isso, tá? A gente pega a fonte family e coloca ali dentro. E aí você não precisa se preocupar mais com estilizar os elementos um a um, né? Vai ser tudo Verdana, ou Helvética, ou Arial, certo? Vamos tirar o Verdana, vamos testar aqui o Helvética. Ctrl S, F5, ó, mudou mais um pouquinho, né? Aqui já vocês perceberam que o nosso H1 ele já mudou, tá? Aí, como eu falei para vocês dos seletores, né? Aqui a gente não tem uma tag H1,
né? Se a gente observar aqui, ó, aqui a gente tem um H1, certo? Aí a gente vem aqui, ó, depois do body, a gente coloca aqui H1, que é o nosso seletor, né? E aí a gente pode colocar assim, ó, color red, tá? Que seria vermelho em inglês, né? Ctrl S, Alt Tab, F5, tá lá o nosso texto de título colorido, tá? Agora vamos mudar de novo para a gente testar como é que ficaria a fonte Arial. Ctrl S, tá? F5, aqui já não muda tanto. Mas vamos lá, vamos pegar mais tipos de fonte. Aqui, ó, aqui tem alguns exemplos. Aqui tem uma que se chama Comic Sans. Aqui, ó, Comic Sans MS, por exemplo. Tá. Vou mostrar para vocês aqui os tipos, né, de fontes. Aqui a gente pode colocar essa Comic Sans, Ctrl S, né? Vamos lá ver o que dá esse Comic Sans. Aí já muda, né? Fica uma coisa mais ou menos como se fosse uma fontes pintadas, né? Fica bem divertido, né? Dependendo da aplicação que você vai fazer. E aí fica assim, é bom para a gente ir testando, né? Essas fontes e tudo mais. Ó, aqui a gente pode colocar essa Brush Script MT para ver como que se comporta, né? F5. Aí aqui já é como se fosse uma fonte manuscrita, né? Isso aqui é bastante utilizado dependendo dos blogs, né? Enfim, dá para ser bem legal, né? Dependendo da aplicação que a gente for fazer. Mas vamos supor um sistema mais formal, né? Não dá para usar dessa forma, né? Essa fonte aqui. Lucida Impact. Vamos ver essa Impact aqui. O que esse carinha é. Como que ela é. Então, Ctrl V, Impact. Aí aqui a gente... Ó, Impact, ela é mais assim, letra garrafal, né? Mais... uma letra mais... bem forte, né? Mais, digamos assim, negritada, né? Aqui, ó, 27 cirurgias plásticas está em negrito, mas a gente nem percebe, né? E aí, isso são os primeiros comandos, tá? Que a gente vai trabalhar no CSS, ok? São, por exemplo, família, né? E as fontes, né, da família, a coloração dos elementos, o alinhamento desses caras, ó. Lembrando que tem o justify, o center, o right, o rate, aliás, o left, tá? Então, deixa eu ver aqui, a gente está com quase 40 minutos de aula. Nós vamos encerrar e aí a gente vai voltar para começar a utilizar outros elementos, outros seletores, tá bom? Então, vamos encerrar nossa aula por aqui e até a próxima.